Isso ultrapassa a linha do absurdo. As decisões de uma corte são soberanas, de um Estado da Espanha, um Estado-nação, Estado nacional. E um outro ponto que me parece importante é que essa decisão do Moraes, inclusive de chamar o embaixador, ou melhor, de provocar o embaixador da Espanha sobre reciprocidade, isso é censurar. Isso é tratar de maneira contrária à legalidade e contrária à diplomacia. E o ponto outro, e aí está o odor de reciprocidade, está em se dar uma prisão domiciliar a um narcotraficante. Por quê? Porque prisão domiciliar a narcotraficante significa, ainda que com tornozeleira, mas sem vigilância especial, significa um convite para a fuga. É lamentável. O Moraes, mais uma vez, decidiu com o fígado e, pior, meteu o pé pelas mãos. E aí, Kleber, o que você acha dessa fala aí? Bom, primeiro, o Walter Mariovic, ele é colunista do UOL e foi chamado aí para uma apresentação na Bobo News com a Andréa Sagui, né? O que acontece? Vamos lá para algumas definições. Ele começa bem e depois escorrega na maionese. Ele fala do Oswaldo Eustáquio, pode gostar ou não do Eustáquio, particularmente o Eustáquio é meu amigo, é uma pessoa que eu conheço, tem lá seus defeitos como todos nós, mas aqui o que está sendo julgado não é a pessoa dele, o que está sendo julgado é se ele cometeu ou não um crime. E aí ele fala que é um blogueiro bolsonarista que cometeu o crime de fake news. Eu gostaria que o senhor Walter Mariovic me apresentasse qual que é o tipo penal de fake news. Por exemplo, o que é o tipo penal que as pessoas não sabem? Para que você tenha uma definição de crime, Fábio, a definição de crime é um fato típico, antijurídico e perfeito. Isso é um crime. Tirando do juridiquês para traduzir para o cidadão comum. Fato típico tem que estar prescrito em lei, tem que estar definido em lei, tem a tipicidade, ou seja, está ali escrito dentro do código. E nós temos o Código Romano, então ele tem que ser advindo da codificação. Se não tiver ali, não tem o fato típico. Antijurídico, ou seja, ele tem que ser ilegal. Ou seja, a pessoa tem que estar ciente e consciente que ela está cometendo um ato ilícito, porque ele está fora da lei. E perfeito. Por que perfeito? Ele tem que estar acabado, senão ele pode ser a forma tentada, que é o que vai se discutir aí no caso do Bolsonaro, mas isso é uma outra questão. Então, isso é a definição legal, jurídica, de crime. Ele fala, comparar um sujeito que traficou drogas. Ora, tráfico de drogas é crime, Fábio? Qualquer 13 eleitor do PT no meio da rua sabe que é crime. Tanto é que eles são os maiores consumidores nisso, por sinal. Então, qualquer um sabe que tráfico de drogas é crime. Está definido. Ora, mas e propagar fake news é crime? Não. Não existe nenhuma lei no Brasil que o defina. A definição de fake news está sendo, na realidade, feita por analogia ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque não está nem no Código Eleitoral, porque hoje se define através de resoluções do TSE as eleições. Então eles importam, e hoje a Globo, todos os jornalistas falam isso com uma naturalidade que eles, sem existir legislação, tornaram a fake news um crime no Brasil. E se ele não está capitulado, eu vou lembrar aqui, eu peguei aqui para vocês, para não errar absolutamente nada, artigo 5º da Constituição brasileira, Fábio, trata de direitos e garantias individuais. É a proteção do cidadão contra o Estado. E a gente tem que entender que a Constituição de 1988, ela foi escrita e redigida por constituintes que vinham do regime militar. Então, eles tinham ali horror a qualquer tipo de influência do Estado sobre a pessoa. Então, hoje, os caras que estão querendo fazer a direita e parar na cadeia, digamos assim, são os caras que
validaram a Constituição Federal de 88. E queira ou não queira, é a que está valendo. Você pode discutir se vai ter reforma ou não, mas por enquanto diz o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39. Ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Onde é que está a pena de cominação legal prevista no Código Penal, de Código de Processo Penal, para os crimes da maneira como estão sendo praticados pelo STF? Onde é que está o crime de fake news ou crime de opinião? Não existe no Brasil. E o que a Espanha disse foi isso. Não existe em solo espanhol, onde ele se encontra, crime de opinião. Acontece que não existe no Brasil também. Então, quando eles estão falando e estão vindo para o lado da reciprocidade, é para afastar o maior escândalo dessa decisão do Moraes, que não tem absolutamente nada a ver com reciprocidade. Tem a ver na condenação de pessoas como o Eustáquio, como o Alan dos Santos, como o Rodrigo Constantino, como a Ludmila Lins Grilo, simplesmente pelo fato de opinarem. E aí, eles fogem desse debate para falar em reciprocidade. Olha, veja só, não dá para comparar o crime de tráfico de drogas com o crime de fake news. Mas fake news não é crime. Por isso você não está falando em comparação de crime. A questão da reciprocidade é porque o outro não cometeu o crime. E quem disse isso não fui eu, foi o Tribunal da Espanha. A Espanha falou isso. Ele não cometeu um crime. E há perseguição, porque outro detalhe dessa decisão da Espanha, eu peço desculpas por me prolongar, mas como é um assunto jurídico muito técnico, que às vezes as pessoas se perdem no debate, eu estou fazendo questão de explicar direitinho.